Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nossa gente da Assembleia Legislativa, ocupo nesse instante esse chamado pequeno expediente por entender que informação é direito do cidadão, né? Quando o deputado vem aqui nesse espaço, ele vem dar transparência ao seu mandato, falar do seu trabalho, e informação é direito do cidadão. E eu quero dizer do grande orgulho que eu tenho de ser do Oeste Paulista, de vir da velha Sorocabana, certo? De grandes cidades, de cidades muito importantes, como o Presidente Prudente, mas também como a nossa querida e grande Presidente Venceslau. E sempre em visita em Presidente Venceslau, quase já chegando nas barrancas do Rio Paraná, onde começa o Estado de São Paulo, nós temos uma informação de excelência, uma informação de qualidade. E eu venho aqui render essa homenagem, até porque o meu segmento é o segmento imprensa, é o segmento informar, certo? Levar, através da informação, a melhora de vida das pessoas. Do que estou falando? Em especial do amigo Toninho Moré, do blog do Toninho Moré. Radialista, jornalista, imprensa falada, imprensa agora pela rede social, imprensa visual e imprensa escrita, né? E eu recebi essas duas revistas, em especial, elas falam dos 91 anos da cidade de Presidente Venceslau, produzida a revista Radar pelo Toninho Moré, o blog do Toninho Moré, com um acesso fantástico de informação, falando de tudo, de todos, nada esquecendo, passando por todos os segmentos. Então, Toninho Moré, venho aqui dizer do orgulho que temos do seu trabalho, da agência de notícias, de publicidades, de uma mídia digna, decente, que você pratica em Presidente Venceslau, engrandecendo, com certeza, uma das mais belas cidades, né, do Estado de São Paulo, que é a nossa cidade de Presidente Venceslau. Obrigado por todas as informações, né, por esse profissional que é uma referência grandiosa, pela paixão que você tem de informar, de não apenas fazer bem, mas fazer bem feito. O blog do Toninho Moré em Presidente Venceslau. Senhores deputados, senhoras deputadas, eu venho fazer um apelo e, ao mesmo tempo, a gente vê duas figuras fantásticas da política do Estado de São Paulo e desse país, lado a lado. A gente vê que estamos só começando, mas, ao mesmo tempo, é uma referência grandiosa você ter deputado Vitor Sapienza e deputado Orlando Bolsoni. São referências da boa política, porque criminalizaram tanto a política que os bons homens parecem querer não estar mais. Quando eu estou falando do homem, estou falando do ser humano, estou falando da presença da mulher, que é maior do que qualquer homem, porque só ela foi dado o direito de gerar a vida. E aproveitar, eu vou sair do assunto e vou finalizar com ele, sem sair desse microfone e ir embora sem render homenagens, e não é rasgação de seda, não há necessidade, de forma nenhuma. É apenas dizer que se estou aqui vivendo este mandato, é porque, em um outro período, vocês trabalharam para que isso acontecesse hoje, para que a gente tivesse essa liberdade hoje, essa democracia de hoje. E isso passa pela história do deputado Vitor Sapienza e do deputado Orlando Bolsoni. E aí eu estendo a todos da boa política, né? Porque o crime não está na política. O criminoso, o homem mau, é que se apoderou de toda essa situação. E o pior de tudo, com o voto, enganando realmente pessoas. E é olhando pessoas como os senhores que a gente acredita que a política não é só esse discurso aqui, de forma nenhuma. Não é apenas usar
aqui realmente para falar, mas, acima de tudo, para enaltecer. Tipo, por que eu acredito na política? Primeiro, pela votação que recebi, que é distrital. Uma votação só compromissada, que é da mesma forma que os senhores sempre chegaram aqui, compromissada com aqueles que o colocaram através realmente do voto. E a gente não pode perder essa gana, a gente não pode perder essa vontade de trabalhar. Então, Vitor Sapienza, né? Não vou lhe chamar de senhor, porque o que o senhor tem é acréscimo de juventude. Orlando Bolsoni, da mesma forma e da mesma maneira. A gente precisa enaltecer que, apesar de toda essa lama, de toda essa nojeira, de todos esses maus que serão presos, tá? Dá para acreditar. A gente pode realmente mudar se continuarmos, certo? Com as nossas referências e os bons exemplos. E os senhores o são. Os senhores o são. Tenho a certeza disso. Rendo aqui minhas homenagens. E finalizando, já ultrapassando o presidente Giriboni, é o apelo que faço ao governador do Estado de São Paulo, ao secretário Samuel Moreira, para que não esqueça que ele é deputado. E grande deputado. Deputado federal, presidente dessa casa, deputado estadual, prefeito. Não há como a gente não se referir até de uma outra forma. Mas, olha, as dificuldades que nós estamos vivendo, ela não provém da crise. Ela provém da falta de vontade política. É necessário ter respeito e respeito aos mandatos desses deputados. Eu estou falando isso porque o meu mandato é dedicado simplesmente ao social, pela minha esposa ser assistente social, por eu ter no meu gabinete assistente social nomeada e trabalhando. É pelos idosos, é pelas APAES, é pelos drogaditos, é pela violência contra a mulher, é pelas verbas sociais que não podem viver e vivenciar essa crise de maneira nenhuma. Vamos evitar um pouco o saco de cimento, a areia e o ferro e vamos cuidar de gente. Então, eu pergunto, qual é o projeto de vocês se não é cuidar de gente? Não há desenvolvimento econômico se não houver desenvolvimento humano, e um está atrelado ao outro. Mas vamos cuidar de gente. Eu tenho sido cobrado. Desculpe até por estender, já encerrando, presidente Giriboni. Como o senhor também tem sido cobrado pelas suas emendas, pelos recursos que o senhor assinou. Então, se não vai pagar, mande um ofício que não vai pagar. Olha, não pagaremos. O Estado está em crise, o país está em crise, não será agora. Porque senão o incompetente fica com essa classe política tão jogada, sabe, tão espizinhada, com razão, claro. Não há justificativa para roubo, mas a justificativa do trabalho é a palavra respeito. E aqui tem gente que trabalha. Então vamos respeitar isso, certo? E vamos cuidar de gente. Muito obrigado. Desculpe extrapolar o tempo, senhor presidente. Obrigado, deputado.